castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Que a graça do Senhor seja abundante na vida dos irmãos. Agradecemos desde já também os nossos visitantes, os irmãos que se dispuseram também a estar aqui nesta noite para adorarem o nome do nosso Senhor. Quero convidar os irmãos para abrirmos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 3. Iniciaremos hoje, então, o capítulo 3 desta carta tão maravilhosa, carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos de Filipos. E nesta noite, então, eu quero tratar apenas desta exortação do apóstolo Paulo quanto a uma vida de alegria na presença do Senhor. Os irmãos devem se lembrar que o Salmo 100, no versículo 2, nos diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria, com júbilo. E esta deve ser a motivação de todos nós ao estarmos na presença do nosso Deus, seja qual for o serviço para o qual Deus nos convoque, tanto o serviço de culto, que é o que estamos fazendo aqui nesta noite, mas também para o serviço do dia a dia, quando devemos viver também diante da glória, da majestade do Senhor. Vamos ler juntos, então, como fizemos durante todo o culto, não é? Vamos ler também esse versículo a uma só voz. Leiamos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segura para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela noite que o Senhor nos concede e pelo privilégio que temos de cantar louvores ao Senhor, de trazermos as nossas ofertas, de oferecermos ao Senhor as nossas petições, de recebermos do Senhor o perdão dos nossos pecados, de estarmos juntos em comunhão com os nossos irmãos e agora de recebermos a Tua palavra. Que o Senhor, então, nos ajude para que possamos, em todas as partes deste culto e, sobretudo agora, guardar a nossa atenção para aquilo que, de fato, convém ao Senhor. E que o Senhor nos ajude para que possamos entender esta palavra breve, mas muito profunda do apóstolo Paulo, a fim de que também vivamos uma vida de alegria, mesmo em circunstâncias adversas, como era a vida do apóstolo Paulo neste momento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós para que possamos encontrar contentamento naquilo que o Senhor nos oferece, como acabamos de ler aqui também nesta resposta à pergunta do catecismo, que nós devemos ter um contentamento, alegre contentamento, com aquilo que o Senhor nos tem dado. E que assim seja a nossa vida, uma vida disposta a receber do Senhor todos os benefícios que o Senhor nos tem reservado e também nos alegrarmos com aquilo que temos recebido de Ti, de maneira que sirvamos ao Senhor com todo o entusiasmo e com alegria, uma alegria que não depende das situações, mas que é uma alegria profunda dentro de nós, implantada pelo Espírito Santo do Senhor, motivado, ó Deus, pela salvação que recebemos de Ti mesmo, na pessoa de Jesus Cristo. Então, que o Senhor nos ensine nesta noite, por meio deste texto também, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é surpresa para nós que a nossa vida neste mundo é uma vida bastante atribulada pelas tarefas, pelas pressões que o mundo exerce, pela cobrança que nós mesmos exercemos sobre nós, pela dificuldade muitas vezes que temos de buscar de maneira clara, não é, na presença do Senhor, uma vida que de fato reflita o contentamento, a alegria que vem de Deus. Muitas pessoas, elas, embora tentem buscar esta felicidade ou esta alegria, elas acabam sendo saturadas de todos esses entretenimentos, de todas essas pressões, de todas estas angústias pelas quais nós temos passado no mundo contemporâneo, e elas se esquecem de se alegrar no Senhor, elas se esquecem de perceber que esta euforia que o mundo produz não é nem de perto a alegria sólida que a palavra de Deus nos promete. O Senhor promete para nós uma alegria que não depende dos sorrisos que nós damos para as fotos, para os selfies,
não depende das curtidas nas redes sociais, não depende dos momentos intensos que nós passamos. Nós estamos entrando agora num mês de muitas festas, não é? Num mês de muita alegria, de comemorações, e muitas pessoas, mesmo passando por todos esses momentos, por toda essa alegria, por reunião de família, etc., por recepção de presentes e tudo mais, essas pessoas não conseguem encontrar a verdadeira felicidade. E nós olhamos ao redor, então, e vemos um mundo cansado destas coisas, um mundo que busca a felicidade, busca a alegria, mas, surpreendentemente, é um mundo exausto fisicamente, um mundo cansado espiritualmente, um mundo absolutamente vazio, sem qualquer sentido, e que muitas vezes ignora exatamente aquele que é a verdadeira felicidade, aquele que é o verdadeiro Natal, a verdadeira alegria, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós lemos já a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, os primeiros capítulos, e nós já somos suficientemente informados de que Paulo estava, nesse momento, preso, estava limitado fisicamente por causa da sua prisão. Os irmãos se lembram que eu disse que ele estava amarrado a um soldado, não é, romano, e isto limitava os seus movimentos, limitava as suas ações. Ele estava ameaçado de morte, porque ele não sabia qual seria o próximo passo desta perseguição tão clara contra os cristãos. Ele se via, então, à beira da morte, por isso ele chega a escrever também a Timóteo, dizendo que ele estava próximo de ser derramado ou entregue como libação ao Senhor. Mas, interessantemente, Paulo fala a respeito de alegria, e esta é uma carta que, aliás, os irmãos com certeza já ouviram falar, por muitos pregadores, não é, professores da palavra, que é uma carta que muitas vezes é nomeada de carta da alegria, porque, de fato, não só a palavra alegria, como o verbo alegrar-se, mas os próprios temas que aparecem ao longo da carta são temas que remetem para a ideia de uma vida alegre. Aliás, nós já tínhamos mesmo também trabalhado a respeito disso, quando o próprio apóstolo, no início, não é, quando percebeu que os irmãos estavam entristecidos por causa da sua prisão, ele disse: não, irmãos, fiquem alegres, não é? Deus tem um plano para o meu sofrimento, então não precisam se desanimar, vocês precisam buscar essa força que vem do Senhor para continuarem pregando o Evangelho. Então a gente percebe que essa alegria desse mundo vazio do nosso século, não é? Essa alegria líquida muitas vezes, que passa rapidamente, quase que um vapor, é uma alegria que não condiz com a verdadeira alegria que nos é proposta no Senhor. E aqui nesse texto, muito embora seja um texto bem curtinho, apenas um versículo, nós temos aqui algumas verdades impressionantes, porque é surpreendente como o apóstolo Paulo ele trabalha a ideia de uma vida sofrida, ameaçada, fisicamente limitada, e ele transforma esta circunstância numa vida de alegria. Então é um texto simples, mas muito profundo, que nos chama exatamente a pensar a respeito de nós e da maneira como muitas vezes nós jogamos fora o contentamento que deveríamos ter em relação às coisas que Deus nos dá, mesmo embora nós vivamos numa circunstância que não necessariamente favorece, né, a um sorriso, a uma descontração, mas devemos nos alegrar no Senhor. E é exatamente assim que o apóstolo, então, começa este versículo. Ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então, é surpreendente, é impactante como que o apóstolo Paulo mostra que a verdadeira alegria, ela tem uma fonte muito segura, que é o Senhor. Paulo está querendo dizer, em outras palavras, que a verdadeira alegria não está no nosso emprego, não está na nossa saúde, não está no dinheiro, não está no reconhecimento que nós temos por parte dos nossos trabalhos, dos nossos ministérios, não está na estabilidade de nossa vida, não é? Tudo que você pensar que possa trazer alegrias momentâneas, essas alegrias não podem sustentar a verdadeira alegria que vem do Senhor. A fonte da verdadeira alegria é o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então, Paulo mostra que não há razões para nós dividirmos esta verdadeira alegria com outras coisas. Mas por que Paulo faz isso? Essa é uma pergunta interessante. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo quer nos mostrar que a verdadeira alegria do cristão, ela é muito diferente da alegria das demais pessoas, ou desta alegria que nós buscamos no mundo.
Porque a alegria do cristão, ela não nasce daquilo que temos, das coisas que nós possuímos. Ela não nasce das circunstâncias favoráveis, mas ela nasce de quem temos esta alegria. Ou, em outras palavras, a questão não é o que nós possuímos, mas é aquele que nos possui. É exatamente o inverso. O fato de nós sermos enxertados, inseridos na família de Cristo, de Deus por causa de Cristo, o fato de agora nós termos acesso ao Pai por causa do Filho, é isto que nos traz a verdadeira alegria. Não é, portanto, o que temos, mas agora é o que nós recebemos da parte daquele que tem todas as coisas. Nós nos alegramos porque nós estamos agora dentro de uma família que tem tudo de que precisamos, que é a família do Senhor, é a família da aliança, é a família do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a família da Trindade, que agora nos recebe para nos salvar dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, mesmo após a nossa conversão, os pecados remanescentes que ainda insistem em nos fazer, muitas vezes, indignos diante de Deus, o acesso ao Pai que nós agora conquistamos por causa de Cristo, a esperança eterna de uma salvação futura, a habitação do Espírito em nós, ou seja, o Paulo quer mostrar que a nossa alegria não pode depender de coisas exteriores, do clima, se está quente, se está frio, da economia de um país, de elogios que as pessoas nos fazem, ou mesmo de críticas, de férias, de circunstâncias comuns da vida, uma doença, a perda de um emprego. Paulo quer dizer que estas coisas, embora elas possam até mudar o nosso humor, elas não estão aqui para definir quem somos. Nós dependemos exclusivamente da nossa entrada na família de Cristo, por causa do amor de Deus, que está nele mesmo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esta alegria, ela depende apenas do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Paulo diz, olha, eu estou preso, nós estamos sendo perseguidos, eu sei que vocês têm enfrentado muitas dificuldades, mas, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E parece aqui um paradoxo, né? Uma ideia contrária, porque a alegria do cristão, ela não é uma alegria frágil, como a alegria do mundo. Ela é sustentada por aquele que não quebra, que não se desfaz, que é indestrutível, que é eterno, que é o próprio Senhor. Também na primeira parte do versículo, Paulo diz que nós devemos nos alegrar. Esta é uma ordem. Paulo não está dizendo aqui, seria bom se vocês se alegrassem. Não, ele está dizendo, alegrai-vos, alegrem-se, permaneçam alegres. Isso não significa, portanto, que nós devemos ter a alegria como algo simplesmente circunstancial ou momentâneo, mas é um dever espiritual se alegrar. Não é um acessório à fé, é um chamado a uma decisão. É assim como o perdão. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não consigo perdoar. Mas Deus não está falando se você vai conseguir ou não, Ele está dizendo que você tem de perdoar. Independentemente do seu sentimento, você tem de perdoar, é um mandamento, é uma decisão que você precisa tomar. Assim como também a alegria, é uma decisão cristã que nós precisamos tomar diante de circunstâncias adversas. Não é uma emoção opcional, você mudar de humor, mas é fruto de uma fé madura. Aliás, os irmãos se lembram, lá no texto de Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor e logo depois alegria. A alegria, ela vem exatamente pelo fato de que nós reconhecemos que as circunstâncias não podem definir quem nós somos. Quem confia no Senhor Jesus Cristo se alegra no Senhor Jesus Cristo. Quem descansa na misericórdia de Deus por meio de Cristo encontra prazer em Cristo. Quem contempla o evangelho da graça que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, encontra motivos mais do que suficientes para sorrir. E nós vamos nos lembrar de que Paulo escreve para outra igreja, lá de Tessalônica, a mesma coisa. Paulo diz, regozijai-vos sempre. Por quê? Porque a alegria é uma expressão de uma fé madura. É a expressão de nossa confiança em Deus. Então nós devemos aprender que Paulo mostra, pelo Espírito de Cristo, que a nossa alegria deve ser uma alegria constante naquele que responde às nossas orações,
naquele que nos provê todas as coisas para a nossa subsistência, naquele que é o Deus que nos preserva de cair em pecados, o Deus que nos sustenta em todas as circunstâncias, quer estejamos livres, quer estejamos presos, como estava o apóstolo Paulo, quer tenhamos um ambiente favorável para cultuar a Deus, como nós temos hoje, quer nós tenhamos um ambiente de perseguição, como era o caso daqueles irmãos de Filipos. Então nós devemos nos alegrar no Senhor, quando as portas se abrem para as oportunidades que Deus nos dá, mas também devemos nos alegrar quando Deus fecha aquelas portas que nós às vezes achávamos que estavam abertas e nos mostra outros caminhos. Nós devemos nos alegrar quando o dinheiro é suficiente na nossa vida, quando recebemos um bom salário, um bom pagamento, quando conseguimos poupar, pagar as nossas contas, mas também devemos nos alegrar quando passamos momentos de privações. E quando Deus nos ensina, muitas vezes, a ter de cortar muitos dos nossos privilégios, das nossas regalias, para vivermos a partir de um contentamento. Devemos nos alegrar quando Deus responde diretamente às nossas orações, dizendo sim aos nossos pedidos. Mas também devemos nos alegrar quando Deus responde não aos nossos pedidos, porque Deus está querendo nos ensinar por meio da negação do pedido que fazemos. Então, a alegria no Senhor não é uma alegria apesar de tudo, mas é uma alegria através de tudo aquilo que Deus nos dá. É uma alegria persistente, uma alegria resistente. É uma alegria que resiste às tempestades da vida, porque ela sabe onde está apoiada ou ancorada a sua fé. Então, o apóstolo não nos ensina a pensar acerca da alegria e, muitas vezes, quem sabe, oscilar entre momentos tristes e momentos alegres. Não, o apóstolo está dizendo, estejam alegres sempre, mesmo nos momentos tristes, a alegria de vocês deve permanecer. Claro que Paulo não está dizendo aqui que nós devemos andar sorrindo, que nunca podemos chorar, que o sofrimento não existe, que nós devemos negar o sofrimento, como pensam os estoicos, né? Simplesmente aceitar o sofrimento. Não, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que você pode chorar, você vai sofrer, você vai sentir saudades quando alguém partir no luto, você vai sentir dor emocional quando alguém, por exemplo, trair a sua confiança, você vai sentir muitas vezes ansiedade quando o seu dinheiro não der para pagar as contas. Essas coisas são todas possíveis, porque elas fazem parte da nossa constituição humana caída. O que Paulo quer dizer é que, apesar destas coisas, nós não podemos colocar a nossa esperança, a nossa alegria final, a nossa felicidade final nestas coisas, porque se nós colocarmos a nossa alegria no time de futebol, na família, no seu emprego, no dinheiro, na sua fama, na sua beleza, essas coisas todas vão passar e você vai chegar um momento em que você vai andar frustrado, completamente frustrado, porque, como disse Lutero no hino Castelo Forte, pode ser que nós percamos família, bens, prazer, pode ser que nós percamos tudo, mas nós temos uma única saída e uma âncora firme, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos reinar com o Senhor, e é isto que nos importa, e é isto que motiva a nossa alegria. Paulo estava preso, os irmãos estavam sendo perseguidos, muitos deles estavam correndo o risco de morte, mas Paulo está dizendo, permaneçam alegres, porque a alegria de vocês não está nessas circunstâncias. A alegria de vocês é muito maior do que estas circunstâncias. A alegria de vocês é, inclusive, uma proteção espiritual, não uma fragilidade, mas a alegria que nós recebemos de Deus é uma proteção para que você saiba resistir aos momentos de absoluta pressão, aos momentos de ansiedade, aos momentos em que você acha que não vai conseguir vencer a batalha da vida. Na sua luta contra o pecado, é a alegria do Senhor quem vai nos segurar e vai nos motivar a continuarmos no caminho. E é exatamente isso que os nossos irmãos puritanos também escreveram nas perguntas 1 do Catecismo Breve e do Maior. Qual é o fim supremo e principal do homem? É glorificar a Deus, dar glória a Deus e se alegrar nele, que é o gozá-lo para sempre, é se alegrar nele. A alegria no Senhor é que nos faz mais alegres e é o que produz em nós, de fato, digamos, o sentimento oposto àqueles sentimentos que muitas vezes nós cultivamos na vida, que é a amargura,
o cinismo, que é negar o sofrimento, como eu disse, né, os estoicos, o desânimo, a depressão, a incredulidade, essas coisas que vão nos jogando sempre para baixo e para baixo e para baixo. A alegria no Senhor é um remédio muito poderoso, um remédio espiritual muito poderoso para nos trazer esta segurança. E é sobre isso mesmo que Paulo fala na parte B do versículo. Ele diz assim: a mim não é penoso, ou seja, não me desgosta, né? Não me é penoso escrever a vocês estas coisas. É segurança para vocês. O que Paulo está querendo dizer aqui é que esse mandamento de ser alegre ou de buscar alegria no Senhor não é algo cansativo. Paulo estava preso, amarrado a um soldado, escrevendo cartas. E ele está dizendo: irmãos, minha situação é difícil, mas eu quero testemunhar para vocês que isso não me traz nenhum tipo de desconforto. Isso não é trabalho para mim, não é penoso para mim fazer isso. Porque a minha segurança não está nisso. A minha segurança não está no fato de eu estar liberto ou preso aqui a este soldado, amarrado ou não. Eu não me submeto a estas coisas do ponto de vista espiritual. A segurança do verdadeiro crente, ela está no Senhor, na alegria do Senhor. Então, nós percebemos que a alegria no Senhor, ela vai nos proteger a nossa alma, como eu falei, de alguns pecados muito comuns de nossa época. A amargura espiritual, o cinismo, que é essa tentativa de negar o sofrimento como se ele não existisse, negar as coisas ruins da vida, né? O desânimo, muitos de nós às vezes desanimamos por causa da pressão que nós sofremos no dia a dia, em várias áreas da nossa vida, não é? Na família, tem gente que diz: pastor, eu desisti do meu casamento, não aguento mais. A pessoa desanima. Pastor, eu desisti daquele emprego. Eu desisti de servir na igreja. Por quê? Porque a pessoa perde exatamente o foco da sua vida cristã, que é alegria no Senhor. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. À medida que nós encontramos alegria em Cristo, e não nas coisas circunstanciais, Deus vai nos corrigindo e vai nos alimentando, curando a nossa tristeza, a nossa angústia, curando a nossa amargura, curando muitas vezes o nosso desânimo, esta depressão espiritual que muitas vezes nós estamos acometidos. A alegria passa a ser um escudo da fé. A alegria vai nos guardar destes ataques. Quando a alegria está em Cristo, meus amados irmãos, o inimigo, Satanás, e o nosso próprio coração pecaminoso perdem terreno na nossa vida. Os irmãos já tiveram experiência, eu suponho, de chegar para conversar com alguém e trazer um problema para uma pessoa. E a pessoa ouve o problema, mas ela trata o problema assim com uma facilidade tão grande que você fica com raiva da pessoa, porque você queria que ela complicasse o problema. E ela fala: mas rapaz, você está triste por causa disso? Isso é tão fácil de resolver. E vai lá e resolve. Não é possível. Você fica com raiva da pessoa por causa da facilidade com a qual ela resolve o problema, não é? Às vezes você quer tornar ainda mais complexa a situação. Este é o caráter de uma pessoa alegre. Você imagina alguém chegando para Paulo e falando assim: Paulo, a pessoa chorando, né, toda assim melancólica, toda destruída. Paulo, a igreja, Paulo, ninguém está querendo fazer nada, Paulo. Está um sofrimento, ao PH, tem umas 4 pessoas, o povo tudo desanimado. O SAF, Paulo, o povo não quer mais nada. Imagina alguém falando isso com Paulo, nessa circunstância aqui. Paulo ia falar: que é isso, rapaz? Para com esse chororô. O evangelho não está preso, não. O que você está achando o quê? Paulo ia jogar para cima. Paulo ia dizer: alegrem-se no Senhor, porque a alegria de vocês não depende dessas circunstâncias, não. Isso aí passa. Pastor, mas a igreja está assim, está assim. Isso passa. A alegria, a nossa alegria não está nestas circunstâncias. Então, alguém que está alegre é alguém que, de fato, demonstra a sua capacidade de superar estes ataques do inimigo. Os ataques de desânimo, de incredulidade. Isso aí não vai acontecer não, pastor. A nossa igreja... Que é isso, irmão?
Cadê a sua fé para crer que Deus pode, sim, mover estruturas, mudar as circunstâncias? Ah, pastor, eu não acredito mais em fulano, não acredito mais na conversão de Beltrano. Como assim, rapaz? Deus converteu tantas pessoas que nós olhamos para a Bíblia e também para a nossa história, pessoas que nós nunca imaginávamos que poderiam ser convertidas, Deus as fez curvar-se diante dele. Então, uma pessoa alegre no Evangelho, em Cristo, ela não dá espaço para a tristeza do pecado, para um coração amargurado, para um coração cínico, desanimado, incrédulo. Não. Ela busca sempre ver a alegria e a esperança que vem do Senhor. Quando a alegria está em Cristo, meus amados irmãos, o mundo perde poder na vida do crente. Porque o mundo, ele vai oferecer alegrias temporárias, mas ele nunca vai responder ao anseio profundo do coração humano. Um jovem pode até se alegrar com um copo de cerveja, mas essa alegria é temporária. Temporária. Porque depois do copo ou dos copos, vem muitas vezes o mau testemunho, vem muitas vezes a ressaca. Uma coisa que eu não entendo, depois se você souber, me explique. Por que a pessoa bebe de cair para no outro dia sofrer com ressaca? É um masoquismo, assim, muito mau gosto, não é? Você se alegrar para sofrer. É muito estranho, mas tudo bem. Tem pessoas que gostam disso. Elas bebem, enchem a cara, caem ali, ficam. Depois, no outro dia, vai trabalhar segunda-feira, com a cabeça, tem que tomar remédio, aquele negócio. Ou então bebe de novo, né? Porque fala que quando tem que beber de novo para. Sempre é uma desculpa, né? Quer dizer, você vê que são coisas temporárias, são coisas que não trazem nenhum tipo, são felicidades temporárias, são alegrias temporárias. O pecado não traz alegria? Claro que traz. Por exemplo, nesse caso, não é? Mas são alegrias temporárias. São alegrias que não se sustentam. A pessoa vai tendo ali a sua busca por aquilo, por uma alegria passageira, mas ela certamente vai, no momento crítico de sua vida, ela não vai encontrar mais esta alegria. Não vai encontrar mais esta alegria. Eu me lembro de um tio meu que morreu com câncer no esôfago. Ele não era crente, infelizmente, parece não ter se convertido. E eu, certa vez, fui ao hospital, porque a família pediu que eu fosse para orar por ele. Ele me disse que não queria a oração, que eu não precisasse orar, porque a situação dele não tinha jeito, não quis que eu fizesse a oração. E ele era uma pessoa viciada em álcool, né? Ele levantava antes do cara que abriu o boteco, ficava na porta do boteco, né? E chegou uma hora que o dono do boteco, assim, já adquiriu tanta amizade com ele que deu a chave do boteco. Então ele entrava no boteco, abria, entrava, ficava lá dentro, bebia, né? E ele ficava o dia inteiro bêbado. Você nunca encontrava ele sóbrio. E é interessante porque quando ele deu o câncer, ele continuou bebendo. Continuou bebendo muito tempo ainda, enquanto dava, né? Depois que não deu mais, porque começou a vazar por causa do esôfago, né? E aí foi quando ele precisou ser internado, etc. Aí ele teve que parar de beber, né? Obrigatoriamente, né? Ou seja, a felicidade dele foi pelo ralo, porque se a felicidade era a bebida, chegou um momento em que a bebida não teve mais como satisfazer a sua felicidade. Isso acontece na vida de muita gente, né? Que busca colocar a felicidade nestas coisas do mundo. Então, a bebida ela pode até trazer felicidade por um tempo, mas ela não será capaz de manter a sua felicidade até o fim. Não é? Assim como a droga, o cigarro, mulheres, né, o sexo fora do casamento, o sexo promíscuo, né, sem qualquer tipo de controle, o dinheiro, a fama, tudo isso, né, são coisas que as pessoas buscam, mas que são imensamente passageiras. Então, Paulo está dizendo, olha, se vocês querem manter uma alegria verdadeira, tem que ser no Senhor. É a única alegria que não passa, porque esta alegria não depende de vocês, depende dele. E como ele não muda, porque o mesmo Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, a alegria dele não vai mudar. Não há doses
não, Deus está mais alegre hoje, amanhã ele está menos alegre. Não, não existe isso. Em Deus não há variação. Então, Jesus está sempre disposto a fornecer o mesmo nível de alegria em todo o tempo. Então, a alegria no Senhor vai proteger a nossa vida, é uma segurança espiritual. A alegria do Senhor vai proteger casamentos frios, casamentos que estão à beira do fracasso, à beira do colapso. É a alegria do Senhor que protege você. Porque se você colocar o seu coração no seu cônjuge ou naquilo que ele pode te oferecer, talvez ele não vá te oferecer aquilo que você queira por um tempo. Então, se o seu coração estiver naquilo que ele vai te oferecer, vai chegar uma hora que você vai se esfriar, que você vai se tornar uma daquelas coisas que eu disse, ou amargurado, porque você vai ficar ressentido com o seu cônjuge, começar a culpá-lo, etc. Ou cínico, você falar, não, isso aí já é assim mesmo, então deixa para lá. E aí você, às vezes, vai ficar anos, quem sabe, convivendo com uma pessoa sem qualquer tipo de afetividade relacional que o casamento bíblico pede. Ou o desânimo, não é? Você vai viver uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa... Ou a incredulidade. Ah, não, pastor, isso aí não muda, não. Já tem 20 anos de casado, sempre foi assim, não acredito mais na restauração. Né? Então, o que vai proteger você destas coisas? A alegria no Senhor. Porque a alegria no Senhor não passa. Quando você está alegre no Senhor todos os dias de sua vida, mesmo que estas coisas ruins aconteçam, você vai perceber que Deus está usando estas coisas ruins como disciplina para nós, exatamente para nos mostrar que nós não precisamos colocar nestas coisas a segurança de nossa felicidade. A alegria no Senhor nos protege da idolatria, porque você não vai precisar ficar buscando religiões que tragam para você benefícios temporários. Você não vai precisar entrar numa igreja só para buscar benefícios materiais, como infelizmente algumas igrejas no nosso tempo fazem. Você virá para a igreja mesmo tendo dificuldades em algumas áreas da sua vida, você estará sempre pronto para buscar o verdadeiro Deus, e isto vai proteger você da idolatria, de buscar outros deuses, de buscar outras soluções. Vai proteger, a alegria do Senhor nos protege do orgulho, tanto do orgulho espiritual, quanto do orgulho humano mesmo. Porque nós vamos perceber que aquela pessoa que é alegre no Senhor, ela não precisa de elogios, de destaques pessoais, não é? Especialmente a liderança, os líderes, que por estarem numa posição de destaque, eles são muito mais propensos, né? Há uma tendência maior de este pecado aparecer ou se avolumar na vida de um líder, né? Então, a alegria do Senhor protege o líder contra o orgulho, porque às vezes isso acontece muito na vida pastoral. Muitas vezes o pastor ele faz determinada um ensino, por exemplo, prega um sermão, não é? E às vezes ele sai todo inflado, né? Poxa, hoje eu preguei um sermão nota 10. E aí ninguém fala nada, às vezes a pessoa até critica, pastor, o senhor falou lá, mas eu não entendi nada do que o senhor falou e tal. E aí joga para baixo. Outra hora você está mal, muitas vezes, assim, fez aquele sermão meia boca, e aí os irmãos te procuram e falam, pastor, mas que sermão, o senhor pregou para mim e tal. Você nem... Então, nós não focamos nisso, né? Não devemos focar nisso, porque se a nossa alegria estiver nisso, nós vamos ter um nível de variação de humor muito grande. Não é? Imagina o líder esperar sempre elogios para estar bem na sua liderança. Então, ele vai oscilar muito, né? A hora que tiver crítica, ele está para baixo. A hora que tiver elogio, ele está para cima. Ele vai ficar sempre... Quer dizer, mas se você está no Senhor, se a sua alegria é no Senhor, estas variações são normais e você vai entendê-las até como instrumentos de Deus na sua vida para a sua edificação. Quando nós estamos no Senhor, nós lutamos contra a desesperança, porque a alegria no Senhor, ela nos faz renascer. Quando você estiver, às vezes, diante de uma luta, de um desafio muito grande, e você perder quase a esperança, lembre-se disso, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. A alegria no Senhor nos protege de murmurações também, porque nós paramos de reclamar sobre as coisas, né?
aquele personagem de um desenho antigo, que eu acho que alguns irmãos aqui vão se lembrar, o Lipe, né? Ó vida, ó céus, ó azar, né? Tá tudo ruim, tá tudo para baixo. E há pessoas que são assim, né? Você chega para a pessoa e diz assim para ela, bom dia. Ela fala, não tá bom não, pastor. Por quê? Aí ela começa a despejar uma série abre a lista, né, de problemas. Como dizia uma irmã lá de São Caetano do Sul, uma irmã muito querida, tem mais problemas do que livro de matemática, né? Então, a pessoa tem mais problemas do que livro de matemática. Não adianta, tudo ela é um problema. Tudo é um problema, né? O conselho mudou o culto para 8h30, é muito cedo, né? Não vou conseguir acordar. Quer dizer, tudo é um problema, né? Mas vai ficar assim, vai ficar assado. Tudo é um problema, tudo é uma queixa, tudo é uma situação, né? Então, a pessoa ela não consegue ver nunca o lado bom, o lado positivo, o lado alegre, não é, da circunstância. Essa alegria ela vem do Senhor. Você pode até discordar de uma coisa ou outra, pode até passar por alguma desesperança, por algum processo de desânimo, como nós falamos. Às vezes até a própria incredulidade pode nos acometer em alguma situação da nossa vida, porque você já sofreu tanto aquele problema que muitas vezes você fala, não tem mais solução, né? Às vezes isso acontece conosco, mas alguém que está no Senhor e deposita a sua alegria no Senhor é alguém que supera todas estas circunstâncias negativas, pecaminosas, problemáticas da vida e concentra sempre naquilo que é benéfico para nós. Então, nós podemos concluir dizendo que Paulo quer nos ensinar que a alegria, ela sobrevive à própria vida, ao próprio sofrimento. Lembra-se, Paulo estava preso, amarrado a um soldado romano, pronto para ir para a morte, ele não sabia qual seria o seu resultado ali, mas ele estava alegre. A sua alegria estava livre, por assim dizer. Ele estava preso, mas ninguém poderia conter a alegria de Paulo. E, obviamente, a gente não é autorizado a fazer isto, né, a especular em torno da Escritura, mas nós temos alguns outros exemplos na Bíblia, então nós podemos até imaginar que Paulo, naquele momento, de fato, dava um nó na cabeça daqueles soldados, né? Porque Paulo, provavelmente, ele estava preso ali, mas ficava... Eu fico pensando no soldado que tivesse amarrado a Paulo. Devia ser um negócio assim... Devia ser um negócio assustador, porque... Imagina um cara não crente, perseguidor, amarrado a Paulo, e Paulo só cantando hino, falando versículo, dando glória a Deus, aleluia. Imagina, gente. Você amarrar, aquele soldado devia ficar louco, né? Cala a boca, para com isso, não aguento mais. E ele não podia fazer nada, né? Porque as reações de Paulo eram reações de alegria. Por isso, aqui mesmo em Filipenses, ele fala assim, o que eu vou fazer? Se me matarem, é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Então, tanto faz. Vocês podem escolher me matar. Se o soldado matasse Paulo, que não poderia, né? Porque Paulo teria que ser julgado, mas se o soldado apelasse a ponto de matar, coitado do soldado, ele seria preso, porque ele não poderia fazer isso. Paulo era um cidadão romano, não é? Se não matasse, ele ia ficar o tempo inteiro falando no ouvido dele sobre o Evangelho, então o soldado sofria na mão de Paulo ali, né? Porque ele tinha que ouvir do Evangelho, não tinha jeito. Paulo estava sempre alegre. Eu imagino Paulo chorando muitas vezes por causa das notícias que ele recebia de alguns irmãos, mas um choro alegre, um choro que depositava em Cristo a sua esperança. Eu fico imaginando Paulo se lembrando de irmãos que ele mesmo matou, perseguiu, prendeu, e agora a sua mente sendo renovada pela esperança em Cristo. Devia ser um negócio muito interessante, né? Do apóstolo Paulo. Quem sabe nos céus, quando encontrarmos com ele, talvez ele nos conte essas histórias, né? Assim deve ser também nossa alegria, meus irmãos. A alegria do mundo é passageira, é fugaz, mas a alegria do cristão ela é persistente, ela persiste, permanece. A nossa alegria, ela é uma alegria, como nós dissemos, não depende de circunstâncias, mas da pessoa de Cristo Jesus. Então, se alguma coisa faltar na sua vida, não se desespere, porque Cristo não faltará para você. Talvez você fique um tempo sem ter aquilo de que você deseja, talvez você tenha que
restringir a sua vida, muitas vezes, a circunstâncias de falta, de ausência, seja de alguém, seja de uma coisa, seja de um sentimento, quem sabe, mas saiba que Cristo está com você sempre e Ele não vai faltar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando algumas coisas mudarem na sua vida, né, por circunstâncias adversas, não se desespere, lembre-se de que Cristo permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E a sua alegria não está na mudança temporária ou abrupta, né, que acontece na sua vida. Quando o mundo cair sobre a sua cabeça, né, quando você passar por aquela crise que você nunca passou, talvez, por qualquer circunstância que seja, perdeu o emprego, faleceu alguém muito querido, ou teve um prejuízo muito grande em alguma área, lembre-se de que a sua alegria precisa estar em Cristo, é Ele que te sustenta. Quando a sua fé for abalada, porque isto pode acontecer, quando você tremer o seu coração, muitas vezes duvidando, talvez, de que é Cristo quem te sustenta, fique firme, porque é esta alegria no Senhor que vai segurar a sua fé. Então, a mensagem desta noite é: alegrai-vos no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Hoje, agora, sempre. Que a nossa alegria esteja posta no Senhor. Cristo está vivo, nós cremos nisto. Se Cristo está vivo, a nossa alegria ela é incondicional, porque Cristo não muda. E o fato de Ele não mudar torna esta mensagem de Paulo extremamente atual. Não é uma mensagem para Filipos apenas, é uma mensagem para o Vale do Jatobá. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Eu não tenho problemas em me desgastar ao escrever para vocês estas coisas, porque eu faço isto com segurança, com a segurança de que eu estou alegre no Senhor. Vamos falar juntos, então, esta pequena frase, alegrai-vos no Senhor? Vamos repetir? Alegrai-vos no Senhor. Que Cristo seja sempre a nossa maior alegria, meus irmãos. Que Ele complete em nós tudo aquilo que, porventura, temos carência e que possamos, de fato, refletir todos os dias de nossa vida a certeza de que Ele está conosco sempre. E, por esta razão, nós não precisamos depositar nossa esperança em outras coisas.